A gente tá sempre falando de carro, mas tem carro que, olha, dá prazer de falar, viu? Sabe aquele carro que é realmente incrível, completo, extraordinário? Um carro que veio para revolucionar a categoria dos sedãs. Eu tô falando, claro, do novo Nissan Sentra, que chegou com um design novíssimo e linhas agressivas. Pessoal, ele tem teto solar, que é ótimo para viajar, tem faróis de LED que dão um visual sofisticado e arrojado, tem grade V-Motion que traz elegância em seu design único e tem até versão com teto preto, que traz ainda mais esportividade. O novo Nissan Sentra tem um máximo de conforto. Os bancos Zero Gravity são inspirados na tecnologia NASA e são perfeitos para as viagens mais longas. Os bancos dianteiros são aquecidos e o carro ainda conta com um sistema premium de som Bose, com 8 alto-falantes e um som totalmente imersivo. Ar-condicionado dual zone para agradar quem sente frio e calor ao mesmo tempo. E ainda tem partida remota, que você pode ligar o motor do carro com a chave no bolso e, olha, já pode deixar tudo climatizado antes de entrar. O novo Nissan Sentra foi pensado nos mínimos detalhes, para você ter exclusividade ao máximo. Vá até uma concessionária e faça um test drive. Veja tudo isso de perto. Novo Nissan Sentra, do seu jeito, em cada detalhe. Salve, salve, fã da velocidade, ligado com a gente aqui no Pelas Pistas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui de casa nova, estamos de estúdio novo para você, ligado com a gente aqui, muito bacana. Esse nosso primeiro programa ao vivo do Pelas Pistas, o pessoal já tá mandando suas mensagens, mandando seu chat. Muito obrigado pela companhia de todos aqui. Estamos chegando, sejam bem-vindos ao nosso estúdio, esse programa pra lá de especial aqui, pro pessoal acompanhando Pelas Pistas. Eu sou o Thiago Alves. Christian Fittipaldi, chegamos aqui na nossa casa nova. Tudo bem, Christian? Animado? Pois é, Thiago, aqui na casa nova, tô bem animado. E aí, Nelsinho, como é que está? Nelsinho. Finalmente chegou, né, Cris? Não, Nelsinho. Tinha que atrasar de novo, né, Cris? Eu nunca te chamei de Nelsinho na minha vida, Júnior, né? É Júnior. Então, e aí? Como é que está? Ângelo, né? Antigamente era Ângelo, você lembra? Por que Ângelo? Vamos ver se vocês adivinham por que Ângelo. E é impressionante que a gente fez todo um teste aqui. É que o Christian chegou atrasado, né, Nelson? Tudo bom? Variar, tudo certo, Júnior? Eu, né? Pelos Tá bom, chats okay, aqui que eles falaram, ele tropeçou no fio, ele esqueceu o óculos em casa. Eu já vi Foi no banheiro. Não, o óculos tá aqui, pessoal. Eu não esqueci em casa. Tá? Mas é isso, pessoal. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui. Você já pode mandar sua mensagem, estamos ao vivo. Quem não nos acompanha ao vivo nessa primeira participação, não tem problema, pode também se inscrever no nosso canal no YouTube, em todas as plataformas de áudio. Estamos no Instagram, no @pelaspistas360. Então, vamos juntos aqui com mais esse Pelas Pistas agora de casa nova, estúdio novo. O programa está crescendo muito por vocês que nos acompanham e vamos nessa aqui. Turma mandando os mensagens. Vamos ficar de olho aqui no chat aqui do pessoal também. Quem mandar superchat também, a gente destaca no nosso bate-papo. Meninos, bate-papo sobre... Podíamos aqui estar falando sobre Grande Prêmio de Imola, da Emília-Romana, porém a chuva não deixou a gente ter uma corrida de Fórmula 1. Teremos só agora na próxima semana em Mônaco, talvez sob chuva também, hein? Que pesadelo, uma chuvinha em Mônaco, hein? Eu não esperava essa, pra falar a verdade. Acho que... O quê? De terem cancelado a prova? Não sei se a gente falou, mas eu ia ter prova lá 2 semanas antes, né, de LMS. E também foi cancelada a minha prova por algum motivo de construção da pista, alguma coisa. Tá. Lógico que a chuva, eles não iam adivinhar que ia ter a chuva, né? Mas realmente, né, essa me pegou de surpresa. Aquele tanto de chuva, enfim... Não, mas você falou tudo, né? Aquele tanto de chuva, né? Foi um absurdo a quantidade de água que caiu. Foi. Eu vi o último levantamento, acho que 5 pessoas tinham morrido, talvez até mais, não tenho o levantamento cravado aqui, mas foi um nível de chuva realmente que tava demais. Pena, e espero que todo mundo recupere aí casas, vidas, né? Negócios e todos. Então, nossos sentimentos aí para todo mundo da região. Sim. Então, espero que todo mundo se recupere. E ano que vem tem um grande prêmio, outro maravilhoso, que é uma tradição ter corrida lá, né? Tem corrida lá desde 70 e... Eu não vou saber enciclopédia aqui, por favor. Não, enciclopédia aqui. Eu acho que é a década de 80 que foi, mas não foi 70, acho que foi 80 e poucos. Não, porque meu pai ganhou 80 e 81 lá, se eu não me engano. Então, talvez... Bom, enfim. Agora, confesso que... Por isso que é bom ter reunião de pauta. Por isso que é bom a gente ter um chat aqui. Boa, o chat. Mandem aqui o pessoal, o chat, sem dúvida alguma. Pessoal comentando aqui exatamente sobre isso, claro que... 79, vamos falar aqui. Boa, pronto. 79 é a primeira. Boa, show. Tá aí, pessoal.
participando. E claro que a gente Obrigado, tem noção Raul. das pessoas aqui que acabaram falecendo. E óbvio que por isso que o evento foi cancelado. O que não se esperava é que muitas vezes a Fórmula 1 passa às vezes por cima dessas coisas. E não foi o que aconteceu. Dessa vez teve realmente um bom senso de cancelar a corrida. Isso foi realmente muito bom que aconteceu. O cancelamento da corrida, óbvio, não a chuva que isso foi muito bom que aconteceu. Claro que não. Uma tragédia nunca é bom que aconteça. Mas o circo agora vai para Mônaco, mais uma etapa. Christian, você que adora Mônaco, inclusive escolheu como um dos nossos cenários aqui de pistas que te marcaram. Vai, vamos falar das pistas que a gente escolheu, então. Mônaco, Brasília, Silverstone. Peraí, você lembra quem escolheu qual ou não? Mais ou menos. Mônaco foi você. Nós estamos mostrando aqui o nosso cenário, que nós temos as pistas. Tem Mônaco, foi você. Brasília foi o Nelsinho. Silverstone, acho que foram os dois. Não, Silverstone foi ele. Foi ele. Glen foi você. Indianápolis Foi o Chris. foi o Cris. Aí Suzuka, Interlagos e Le Mans. aqui. Interlagos, a pista inteira fui eu, não porque eu andei, né? Porque isso é da época do Chris. Não, eu mas- andei na pista inteira. Não, Você não andou na porque pista eu inteira? andei. Você andou, Eu andei. Tá? Mas porque eu já vi muitos vídeos da pista inteira e ela realmente é uma pista que ainda tem um sonho, ainda que a gente vai fazer um revival naquele lugar e vão conseguir fazer a pista inteira pra fazer uma corridinha de estoque, alguma coisa legal ali. Ó, vou te falar uma coisa, a tal da 1 e 2 era rápido. Óbvio que eu nunca cheguei a correr de Fórmula 1 lá, mas eu corri de Fórmula Ford e Fórmula 3. E mesmo de Fórmula Ford não, mas de Fórmula 3, era fácil fazer a 1 e a 2 flat, mas o carro tinha que estar um pouquinho acertado, não era, ok, qualquer volta, mas... Não, e era uma reta, né? O quê? Você saía lá de baixo. Ah, não, daí era um retão gigante até lá embaixo. Nossa. Uau. Detalhes de Anyway. Interlagos. Faremos uma vez um programa bacana sobre as pistas antigas, versões que muita gente queria acompanhar. Uma pista que não mudou muito foi Mônaco, que é o palco dessa corrida, Christian. Você que andou É esse muito final bem de lá. semana? É agora já. Ah, tá. Domingão agora. Aliás, um domingo especial com Mônaco e com Indianápolis. E também tem Charlotte, né? Coca-Cola 600. Isso, aquele dia que você toma café da manhã em Mônaco, almoça em Indianápolis e janta em Charlotte. Triple Crown, não é que chama? Triple Crown é com Le Mans. Ah, é verdade. Mas é um domingo que você, fã de gasolina, vai ficar com a bunda quadrada de tanta corrida que vai acompanhar, hein? Christian, Mônaco, ano passado uma corrida interessante, a vitória do Sérgio Pérez com uma certa polêmica. O que você está pensando nesse grande prêmio de Mônaco, Christian? Mônaco, para mim, eu acho que se não for a corrida mais especial do ano de todas as provas de Fórmula 1, é uma das. Eu sempre gostei bastante de Mônaco. Eu acho que Mônaco, alguns até dizem que é meio especialidade da casa. Eu aprendi com meu pai bastante a andar na rua e meu pai sempre andou muito bem. Inclusive, eu acho que essa é a primeira vez na história da Fórmula 1, né, que dois irmãos iriam terminar no pódio lá em Mônaco e daí ele ficou sem combustível na última volta ou na penúltima volta. Isso daí foi de Brabham em 73, se eu não me engano. O Emerson acabou terminando em segundo naquela corrida e eu acho que o Jack Stewart ganhou a prova. Foi isso, Enciclopédia? Qual ano, Christian? Acho que foi 73, né? Quando o Christian aí tinha já uns esque- 25 Não, eu tinha 2 anos. Ah. Então, Aí você já bom, mas... forçou a barra agora também, 73. Eu lembro os campeões de 70 pra cá. tá bom. Mas agora vencedores de Mônaco de 70 pra cá já não dá pra lembrar, não. Mônaco em si, o fim de semana, para quem está trabalhando, é um fim de semana caótico, é um final de semana difícil, forrado de gente. Não é fácil você ir de um lugar para o outro, é tudo complicado, mas também, por outro lado, a hora que você entra dentro do carro e o prazer que dá acelerar em Mônaco, pelo menos para mim, sempre foi enorme. Eu tive 3 oportunidades de poder correr lá. A primeira oportunidade eu terminei em 8º, a segunda eu terminei em 5º. E na terceira, em Mônaco, eu estava flutuando entre segundo e terceiro e acabou quebrando uma peça de, sei lá, 50 centavos no carro. Só uma observação, teu pai que tá no nosso chat aqui falou que ele quebrou na última volta. Então olha só o nível do chat do Pelas Pistas. Tá bom, eu errei. Quem tava eu na falei pista pena. tá corrigindo aqui. Última foi volta. na última E foi volta. 73. E eu acho que foi logo... Eu acho que foi no S da piscina, se eu não me engano. Faltava 1 ou 2 curvas só para ele terminar. E... foi no que foi. Acabou não dando certo. Mas
Mônaco a Mônaco. Interessantemente, eu lembro de eu assistindo a prova eu estava correndo de 3.000 em 91, e eu acho que o teu pai estava largando em quarto naquela corrida. E ele nunca foi fã, pelo menos publicamente, ele falou. Ele não é. Então, ele nunca foi fã de Mônaco, ele sempre gostou de circuito de alta. Por exemplo, eu acho que ele amava Silverstone antigo. Sim. E daí eu lembro dele largando em quarto naquela corrida. Não, sinceramente, eu não lembro como ele terminou, mas lembro de eu andando pelo grid e eu estava a um passo de entrar na Fórmula 1. Então, é óbvio que eu parava de carro em carro, tentava olhar, enfim, tentava absorver o máximo possível de informação que eu conseguia para eventualmente me preparar da melhor maneira possível para o ano seguinte. Naquela corrida, o Nelson acabou abandonando no começo da prova, largou na 4ª colocação, mas em 87 ele foi dobradinha com a Ayrton. Foi a primeira dobradinha brasileira em Mônaco. Foi a primeira vitória brasileira em Mônaco de 87, que foi uma dobradinha. Mas o seu pai falava que andar em Mônaco é como andar de bicicleta na sala. Imagina o que é hoje em dia, que os carros são maiores, mais rápidos, né? Não, hoje em dia eles estão enormes, eles estão muito grandes. Se você colocar um carro de Fórmula 1 atual comparado com o da década de 90, eu não vou dizer que é o dobro do tamanho. Mas é uns 30% maior. Exatamente, eu ia falar no mínimo uns 30%. É que os carros daquela época também, eu acho que eles eram muito mais... eu não vou dizer, não sei qual que é a palavra certa, mas eles eram muito mais nervosos, né? Tipo, hoje em dia você tem muito mais controle do carro, você tem muito mais tecnologia. Não tô nem falando do controle de tração, que até é muito limitado, nem tem. Mas você tem mapa de acelerador, você tem várias coisas que o piloto não tira a mão do volante hora nenhuma, né? Na época década de 80 pelo menos, com os carros que tinham seus 1.000 cavalos, de 700 a 1.000 cavalos, câmbio H de 6 marchas. Imagina se por acaso você estivesse fazendo 30 e poucas trocas de marcha por volta, né? Quantas vezes você não estava tirando a mão do volante? E o número de voltas naquela época era mesmo de hoje em dia, né? Então, são cansaços diferentes, né? Os pilotos de hoje em dia falam, mas naquela época virava quase 20 segundos mais lento, 15 segundos mais lento. Mas também você ficava metade do tempo com o volante, com a mão fora do volante, segurando ela, trocando a marcha, né? Igual andar de um shifter de kart, que você fica metade da volta segurando o volante com uma mão, outra mão trocando de marcha. Então, é outro tipo de concentração e outro tipo de cansaço. E também fora o pedal, né? Pé na embreagem, no freio, no acelerador ou a volta inteira. Hoje em dia é igual um kart, né? Acelerador e freio e pronto, né? Então, só que eu acho que seus reflexos hoje em dia tem que ser melhores, né? Eu acho que até por isso que os pilotos mais novos ou pilotos talvez mais velhos, em certa forma, aposentam mais rápido do que antigamente, que o piloto experiente conseguia pilotar, né? Mais anos. Mas Mônaco, como você disse, é um lugar realmente especial. Você chegou a morar lá, Cris? Não. Eu nunca morei lá. Na época da Fórmula 1, você morava onde? Morava na Suíça. Sim, porque você na época da Fórmula 1. Não, e também era central para mim. Então, acredite se quiser, tinha um monte de corrida que eu ia de carro. E a minha irmã, na época, estava estudando lá. Então, eu acho que a gente acabou migrando para lá, porque era central. A minha irmã estava estudando, então estava todo mundo junto. Você lembra o carro que você tinha na época para ir para as corridas? Uma charrete? Não. Chevette? Não, eu tive na época, eu tive um Lexus GS 300. Opa! E esse daí dava uns 245, 250 em linha reta. E também tive acho que foi uma Mercedes Coupé de 2 portas, 24 válvulas. Essa daí andava menos, fazia muito mais curva que o Lexus, mas andava menos em linha reta.
porque tinha mais arrasto, tinha pneuzão largo, tudo. O Lexus andava pra caramba. A hora que aquele negócio embalava, meu Deus, segura. Falando em embalar, tá embalando o nosso chat, muito obrigado aqui. O José Ângelo mandou um super chat pra gente, brigadão, falando que a qualidade das imagens tá legal. Que demais. Você morou em Mônaco, né, senhor? Na época da Morei. Eu fui pra lá no ano de teste. Eu acho que ainda morava na Inglaterra. E aí depois no ano seguinte eu fui correr, eu mudei pra lá. Como que é morar em Mônaco? Olha, Cidade interior, né? Todo mundo conhece todo mundo, né? Tem trânsito, tem essas coisas, é caro. Você tem... Quando você tá lá em dezembro, a cidade é deserta, não tem ninguém, todo mundo saiu fora, né? Então em dezembro não tem rodízio, daí em junho e julho tem rodízio. Mais ou menos isso, assim, todo mundo vai na época do verão, né? Você começa a ver gente aparecendo lá a partir de março, as pessoas começam a vir para lá e aí quando começa a acabar o verão, né, lá para que os eventos, porque em Mônaco acontece de tudo, né? Você tem o ATP, você tem Fórmula 1, você tem o Rally, você tem, cara, tudo que você imaginar de evento que passa pelo mundo tem uma etapa em Mônaco, né? Acho que a única coisa que talvez não tenha, posso estar até errado, é um golfe, talvez, porque não tem espaço para ter golfe lá. Mas tem o Monaco Yacht, como é que chama? O Yacht Club? O Yacht Club, a Semana do Yacht, tem... Enfim, é evento atrás de evento, toda semana alguma coisa. Então, o verão fica bem cheio, fica até... As pessoas que são mesmo de lá tentam até sair um pouco de lá durante essa época, porque fica um negócio muito abarrotado. E aí voltam para lá quando se acalma... setembro, mais ou menos. Mas eu gostava. Para mim era muito central também para as corridas. Às vezes ia muito de carro. Enfim, eu antes de vir para o Brasil, eu morava no sul da França, perto de Mônaco. Então eu já conhecia um pouco ali a área, né? Quando eu voltei para morar lá, não foi igual chegar numa cidade nova e conhecer. Eu conhecia o mercado, eu já conhecia o porto, onde sair para correr, eu tinha uma noção, tinha alguns amigos que eu tinha ido para a escola lá, então, para mim era, não vou dizer que é igual voltar para casa, mas eu conhecia bastante, né? As amizades, eu lembro até hoje que os policiais, que eram amigos do meu pai da época, quando eu fui voltar lá, eles estavam, muitos, né? Uns 2, 3 estavam se aposentando. Olha só. E tem um deles que até hoje vai para minhas corridas, quando tem alguma coisa na Europa, ele sempre pede para isso, aquilo. A corrida de Paul Ricard em junho, ele deve ir. É um fanático pela família inteira. É um cara muito gente boa. Mas, então assim, enfim, quando eu voltei para lá, foi igual quase voltar para casa, então... Foi legal poder morar, né? Aí, dessa vez que eu voltei como adulto, né? Morando na minha casa, não na casa da minha mãe. Minha mãe, nessa época, ela já tinha se mudado pra Holanda de volta. E... Cara, e a época da Fórmula 1 lá, como o Chris disse, é um momento, assim... legal. Eu lembro que era mais rápido eu ir de patinete do meu apartamento pro paddock... do que carro, do que qualquer outra coisa, né? Hoje em dia, muitos vão de barco, né? Onde o Max mora ali, que fica... Quem conhece um pouco o Mônaco, do lado do heliponto ali. Tem um heliponto ali que fica do lado... Entre a divisa de Mônaco e a França ali, Cap d'Aille. E ali tem... Muitos pilotos gostam de morar lá, porque fica na lateral de Mônaco, fica um pouco menos tumultuado, tem uma saída direto para a estrada ali. E aí, quando tem o grande prêmio, eles descem no prédio, tem um porto logo do lado, pega o barco, aí dá a volta e entra pelo outro porto grande, onde fica realmente o grande prêmio, a muvuca, e para... Ainda mais os pilotos da Red Bull paravam dentro daquele Energy Station da Red Bull, que fica flutuando dentro da água, né? Que eles constroem aquilo. Mas é uma época legal, tipo... eu ia de patinete... Pô, quer dizer que você já foi pra prova de motoboy aqui em São Paulo, de patinete em Mônaco. Então daqui a pouco vai chegar de helicóptero ali Nem dá pra chegar de helicóptero lá. Não, é especial, é legal. Porque... Mas dava pra você ir a pé, né? Que você tava patinete. Do lado... Não, que você morava em Fontvieille na época, né? Então eu ia de patinete.
Tudo bem, mas também podia ir a pé, né? Era só passar pelo túnel, eu já tava lá no paddock também. Mas o túnel é fechado. Aquele túnel debaixo do... Que é debaixo de onde o isso. Betão mora. O Albert. Betão. Tá. O príncipe, o rei agora, né? A gente chama ele de Betão. Os próximos. Ô, Cris, o pessoal tá perguntando aqui no chat da tua época, uma pergunta rápida aqui pra gente poder avançar com o programa. Você fazia punta-taco em Mônaco? Opa, como não? É? Opa. No... O pé dele é calejado até hoje do punta-taco, Você nem percebe sabe que ele que é anda isso, meio, né? Vai. mais ou menos, punta-taco? 92 com certeza, câmbio H. 93 era câmbio sequencial. Mas tinha 3 pedais ou eram só 2? Não, sempre teve 3 pedais, mas eu não lembro se o motor blipava ou não. Em 93... Não. 93 também fazia punta-taco, mas o fato de ser câmbio sequencial era menos difícil do que no primeiro ano. O primeiro ano era interessante, digamos assim, era bem complicado. E daí, no terceiro ano, era muito parecido com aquilo que a gente estava conversando no começo do programa, as duas mãos sempre no volante, e é quase como guiar um kart, né? Não é bem isso, mas é muito mais parecido como guiar um kart. Então, acelera, freia o tempo todo, troca de marcha, sobe do lado direito e daí desce do lado esquerdo. Agradecer a turma que tá mandando aqui o superchat. O Gustavo Terra manda que a primeira vitória em Imola foi em 80 com a vitória do seu pai, do pai... Tô apontando pro Nelsinho aqui, pro Nelson que venceu em Imola. O pessoal pode mandar aqui, já passamos de mais de 1.000 pessoas ao vivo aqui, quase 1.200 pessoas ao vivo mandando a nossa mensagem. Pode sentar o dedo no like aí, que é legal, a gente precisa de like. A Cal tá pedindo like, vocês não estão vendo aqui. A Cal tá toda de escuderia aqui hoje, bandeira quadriculada. Nossa diretora de equipe aqui tá mandando, então pode mandar, a gente vai registrar aqui os superchats, principalmente ao longo quando os assuntos vão mandando. Por exemplo, o Rodrigo perguntou se o Graham Hall tem chance de vencer a Indy 500. A gente vai falar da Indy 500 também no programa de hoje. Falando em vitória e programa de hoje, senhores, só pra... Bom, a gente vai falar do nosso palpite daqui a pouco do Grande Prêmio de Mônaco, mas o assunto da semana é o seguinte. Saiu na imprensa inglesa, até pegar o nome do jornal, no Daily Mail, que a Ferrari está pronta para fazer uma oferta para Lewis Hamilton para o próximo ano já, fazer um projeto, já até falou de valores, estão prontos para mandar 40 milhões de libras para que Lewis Hamilton vista vermelho e seja um piloto Ferrari para o ano que vem. E aí tem toda uma arquitetura para fazer com os dois pilotos, né? Vai ter que tirar um dos dois ali, ou o Sainz ou o Leclerc. Não, para mim é simples, né? Vai ter uma troca de cadeira, se for o caso. Mas uma troca de cadeiras qual? Sai Leclerc e entra Hamilton? Sai Leclerc, vai para o lugar do Hamilton entra na Ferrari, mas... o único jeito que funcionaria. É o único jeito. Você acha, por exemplo... O Hamilton nunca aceitaria sentar lá no lugar do Sainz. Tá errado ou não? Eu acho mais complicadinho ele sentar lá no lugar do Sainz, porque ele teria que fazer frente ao Leclerc. Que é um cara mais novo, é um cara arrojado, né? Não tem... Tudo bem, não tem os resultados que o Hamilton tem. Mas todo mundo sabe que ele... é um dos top 3, top 4 da Fórmula 1. Ele, o Lando, o Max, Lewis. Tudo bem, Alonso, mas vamos falar do... Se bem que não esquecendo, o Russell tá dando uma canseira no Hamilton esse ano. Sim. Ele já deu o ano passado, né? Lembrando todo mundo que ele foi o único da Mercedes a vencer um grande prêmio no ano passado. O Hamilton, acho que foi a primeira vez na carreira dele que ele não ganhou nenhuma corrida. Num ano. E tá 28 sem ganhar, o maior jejum da carreira também. Então, eu sei lá, eu não sei se o fato dele tentar migrar para a Ferrari, até a gente não sabe o quanto disso é verdade, o quanto não é, mas já mostra um início de final de carreira, que é o sonho de todo piloto que consegue chegar na Fórmula 1 e ter a carreira. Bom, que foram muito poucos, né? A gente conta, acho que na palma de uma mão, que teve uma carreira tão brilhante, que nem é a carreira do Hamilton, que é claro que ele gostaria de fechar essa era dele lá na Fórmula 1, podendo guiar de Ferrari. Mas você acha que ele tem essa vontade? Que piloto que não tem? De pelo menos passar pela Ferrari, pelo menos falar que guiou uma Ferrari... eu acho que ele tem. Agora, eu acho que
ele realmente acredita que ele vai para a Ferrari e ele vai ganhar, eu acredito que Mas não. você sendo Ferrari, por que que você investiria esse dinheiro todo nele e não no Russell? Porque ele é o Lewis Hamilton, 7 vezes campeão do mundo. Sim, tudo bem, mas se ele tá... Eu acho que comercialmente ele vai trazer muito para a marca, ele vai agregar muito para a Ferrari, mas eu não acho que ele vai ser um vencedor na Ferrari. Mas a gente já viu números, né? Isso é estatística comercialmente. A Ferrari tá indo muito bem. Ela não tá com nenhum problema financeiro, as vendas de carros estão indo muito bem, enfim. Então, de repente, ela quer ir melhor ainda, né? E eu acho que tem uma questão que é... Mas você não acha... Desculpa, Claro, mas você não claro. acha que a Ferrari tá mais desesperada em ter resultado do que ter exposição de marketing? Eu acho que os dois... Porque ela tá precisando de resultado, óbvio, né? É óbvio que ela tá precisando de resultado, mas... Na minha opinião, a Ferrari sempre vai existir, né? Porque... A Ferrari, Sim, quando você fala de Ferrari, você já relaciona a Ferrari com um carro de Fórmula 1. Então, do jeito que eu vejo, a Ferrari é sinônimo de Fórmula 1. A Ferrari é maior que a Fórmula 1? Nossa, é uma boa pergunta. Lanço pro pessoal, inclusive, aí no nosso chat. Que Fórmula já. 1 é um... Mas, é um por exemplo, a evento, Ferrari saindo da Fórmula 1. A Fórmula Você 1 acha que a continua- Fórmula 1 continua? Hoje, Não, é hoje óbvio, sim. Do mesmo jeito. Talvez, na minha época, talvez teria tomado um baque muito grande, porque a Fórmula 1 não era metade que a Fórmula 1 é hoje em dia, né, comercialmente. Então, talvez ela tinha muito mais lastro para negociar, para, enfim, para bater de frente com o Bernie na época. Hoje em dia, eu acho que não. O produto Fórmula 1 tá muito Consolidado. maior do que eles nunca imaginaram que iria estar. Bom, mas resumindo tudo isso que a gente falou agora, você acha que ele vai para Ferrari ou não? Eu acho que não. Você acha que não? Acho Você acha que que não. ele termina a carreira dele na Mercedes? A não ser que o Leclerc esteja querendo sair de lá e a McLaren, a Mercedes tá vendo um futuro num cara bom, cometer seus erros na Ferrari já. O Leclerc falou, eu não tô vendo futuro aqui nessa equipe, eles cometem muitos erros, ou a gente não sabe se o carro vai melhorar, ou eles não têm a engenharia que precisa para um dia tornar esse carro campeão do mundo. Eu acho que para eu ser campeão do mundo tem que estar uma das equipes inglesas, né? Tudo bem, montadora alemã, mas tá ali em volta de Silverstone, igual a Red Bull, igual a Mercedes, igual, enfim, Aston Martin. E ele tá procurando uma saída e eu não sei. E aí eles estão falando, eles devem estar pensando, não sei, eu tô dando um chute total aqui. Bom, se a gente vai perder ele, vamos apostar, tentar pegar um Hamilton e a Mercedes vai ir para resultado. Eu não sei, eu acharia muito difícil isso acontecer. E o Leclerc já tá o quê? 5 anos na Ferrari, Sim. né? Mas uma coisa que chama Então atenção... não é que ele tá na segunda temporada dele na Ferrari. E o relógio biológico de carreira dele na Fórmula 1 tá ticando. E se as coisas não estão acontecendo pro Leclerc, ele sabe que cada temporada que passa, que ele não conseguiu chegar lá em cima, é uma chance a menos que ele tem de eventualmente bater o recorde de um Hamilton, bater Ou ser campeão do mundo. bem lembrar, ou pelo menos ser campeão do mundo uma vez, né? Mas eu acho que o que ele tá fazendo, ele tá analisando isso, então ele tá enxergando desta maneira, e se as coisas não mudarem radicalmente para ele, eu acho que o Leclerc tá muito mais para sair da Ferrari, tá? Procurar outra casa do que o Hamilton eventualmente ir para a Ferrari. E eles estão aproveitando tudo isso para fazer um pouco de bafafá em cima do nome Lewis Hamilton. Imagina o Hamilton correndo na Ferrari. Então, eu acho que o Leclerc está bem mais desesperado para sair da Ferrari do que o Hamilton sair da Mercedes. Algumas coisas acho que a gente tem que colocar na ponderação dessa discussão toda, e ela é, aliás, muito bacana o pessoal mandando aqui. Depois eu quero até voltar ao assunto Leclerc que o Nelsinho comentou, porque isso veio da imprensa inglesa. E aí todo mundo na Europa acabou entrando nesse bafafá. O que chama a atenção da matéria, a matéria diz que a Ferrari está pronta para mandar uma oferta de 40 milhões de euros
pro Hamilton. Pensando no mundo dos negócios, tipo, ninguém solta uma notícia dizendo, eu estou pronto para ofertar uma oferta, entendeu? Ou você manda uma oferta, ou você não expõe valores. Então tem muita coisa nesses números. Por que 40 milhões? Que é até pouco menos do que o Hamilton ganha na Mercedes hoje. Que aí teriam alguns bônus, entendeu? Por que veio esse número do nada? Está pronta para... Ou você manda uma oferta, ou não vou anunciar. Olha, gente, tô mandando uma oferta, hein? Vou mandar. Vocês não acham que tem um pouco de... Não, eu acho que se fosse verdade mesmo, tudo isso estaria acontecendo de uma maneira muito mais quieta. E a hora que viesse... Ou as coisas estão acontecendo por trás e tá saindo alguns bafafás aqui e ali, entendeu? Ou tá rolando negociação. Mas eu acho que a hora que tivesse tudo pronto, eles iriam praticamente anunciar essa situação e não meio que... Mas ou eles tem um pouco de rumor disso, um pouco de rumor daquilo. Eu acho que eles iriam praticamente... O Hamilton está assinado. A gente vai anunciar, sei lá, daqui uma semana, daqui 2 semanas. Rolou, aconteceu, ele vai ser um piloto Ferrari na próxima temporada, que eu acho que não é o caso. Não, definitivamente não. O Trechos aqui tá mandando um abraço pra gente, obrigado aqui, tá orgulho de ver esse podcast crescendo, pô, valeu demais aqui aos Trechos Visionários. O tiozão do pavê também tá mandando aqui um recado pra nós, pedindo pro Christian mandar um beijo pra Manu, Christian. Opa, Manuzinha tá lá em casa assistindo o podcast. Olha. Manu, vai dormir que amanhã você tem aula, hein? Ih, rapaz, nessa hora já... olha aí, ó, já é 10 Manu. horas da noite, vai dormir que você tem aula amanhã. Sujou, Manu. Lembrando pro pessoal que não está acompanhando ao vivo o nosso programa, hoje estamos com uma live especial aqui do estúdio novo do nosso programa. Tem 2 coisas interessantes. Você falou uma coisa, Nelsinho, você colocou aqui um comentário que muita gente começou a questionar no nosso chat. Você disse, Leclerc é um piloto top. Quero saber a visão de pilotos, começando com você, Nelsinho. Leclerc é um piloto top? Falo isso porque muita gente de imprensa está questionando o Leclerc. Inclusive esse papo de talvez a batata do Leclerc está assando na Ferrari por causa dos, principalmente os sucessivos erros. Você acha Leclerc um piloto top? Eu acho que uma das coisas mais difíceis, né, de você, primeiro, para você chegar a ser um piloto top, é você ser muito rápido. Essa é uma das coisas mais difíceis. Isso ele tem, tá? A gente já viu que ele é muito rápido, faz pole position, já fez várias poles, mas devido um percentual pequeno de erros dele, muito da Ferrari, não se transformou em vitórias todas essas poles que ele fez. E também o carro também da Ferrari, durante muitas ocasiões, ela foi mais rápida em classificação e de corrida a Red Bull era mais rápido que ela. Então ele já provou ser muito rápido. Eu acho que essa questão de errar, isso, aquilo, acho que também pode ser uma demora de maturidade dele, pode ser ele forçando demais também, querendo um desespero para ganhar um campeonato logo, entendeu? Então ele talvez não sabendo... Eu acho que no dia que ele tiver um carro realmente para ganhar, entendeu? Uma equipe que não vai cometer nenhum erro de pit stop, de estratégia, nada, eu acho que ele vai estar no nível parecido ou igual o Max, o Alonso, o Lando, esses caras aí. Porque ele tem a velocidade, entendeu? Ele só precisa, talvez, algumas horas, talvez até diminuir o pace um pouquinho, entendeu? Porque não precisa forçar tanto, né? Mas ele tá tão, sabe, ficando desesperado, ansioso, que ele tá cometendo os erros sozinhos, né? De vez em quando. Aquele de Paul Ricard, aconteceu Miami agora, enfim, tiveram outros aí. Mas eu acho, sim, ele um piloto muito bom. De novo, a gente tá falando agora porque pelo histórico de comparativo dele com os companheiros de equipe, né? Ele destruiu, entre aspas, né? Todos, né? E o que ele fez na Sauber quando ele entrou na Fórmula 1 também foi de botar o carro várias vezes no Q3 e fazer pontos onde pouca gente tinha feito. Então, eu acho que, na minha opinião, falta um pouco mais de constância, mas ele tem a velocidade, né? Não é um que acerta... O Sainz, ele é um piloto rápido às vezes só. Pois 70% das vezes ele tá no pace ali, alguns décimos abaixo do Leclerc. Então, é diferente. O Sainz, ele tenta, e de vez em quando ele consegue classificar uma na frente, consegue isso, aquilo. É diferente. O Leclerc, naturalmente, ele é mais rápido, só que ele tá tentando overdrive o carro porque ele tá ansioso para ganhar logo o campeonato. Então, se ele entrar numa equipe que tem já um psicológico para ganhar, um carro
todo mundo, né, a engenharia, todo mundo certo para fazer, ele com certeza vai levar uma equipe para ganhar um campeonato do mundo. O Sainz, a desculpa, entre aspas, né, a oportunidade para liberar o Sainz seria já para liberá-lo para o projeto Audi, em que a Audi já disse ali nas entrelinhas, até porque o pai do Carlos Sainz, né, o Carlos Sainz Sr., o Sainzão bom, porque é bicampeão mundial de rally, é um dos caras que trabalha com a Audi, o Sainz pode ser o comandante, Christian, do projeto Audi na Fórmula 1, então já poderiam meio que liberar ele para Alfa Romeo para os últimos 2 anos, para depois em 26 já começar na casa nova. Seria outra oportunidade da Ferrari se livrar de um piloto para encaixar aí, seria um duelo Hamilton e Leclerc no mesmo time. Se isso realmente acontecesse com o Sainz, se ele tivesse saindo da Ferrari para eventualmente entrar nesse projeto novo da Audi, eu acho que ele estaria dando uma marcha ré grande na carreira dele. Eu acho que ele só faria isso se, por exemplo, ele quer uma extensão agora de mais 3 anos, por exemplo. A Ferrari só quer dar 1 mais 1, por exemplo. E a Audi foi lá e ofereceu que sejam 3 ou 4. Aí eu acho que ele vai pra Audi, entendeu? Ele vai chegar a um ponto da carreira dele, igual o Bottas, que ele vai querer uma certa segurança, né, de uma carreira durante alguns anos aí, com salário, isso, aquilo. Eu acho que ele seria um piloto que tem uma bagagem muito boa, que ia trazer uma certa, acho que uma confiança boa para a equipe, entendeu? Sabem que não é o piloto mais rápido, mas não é isso que a equipe precisa logo de cara, gastar 30, 40 milhões por ano num piloto igual Leclerc, Max, Lewis, Lando, sei lá o quê. Não, também acho, mas eu, sinceramente, qual é a chance realista da Audi estar entrando na Fórmula 1 e fazer a mesma estreia que uma Brown, por exemplo? Aquilo lá acontece uma vez... Zero. Exatamente, zero. Eu sinceramente acho que não vai acontecer. Então... Mas vale lembrar que 2026 é nova regra de motor. Então, assim, é um novo regulamento chegando. Então, assim, eu falei zero, mas... Tudo bem. Tem uma chance. Ok, mas eu acho mínima. Ok, mas no ano passado, quando mudou todo o regulamento, que a Red Bull não começou tão forte, levou quantas corridas para eles recuperarem, então... Mas chacoalhou, porque a gente tinha uma Mercedes dominante, que, no último ano... que daí eles não conseguiram se acertar mais. Desmoronou, Eu acho também, tem um histórico também, né? A Audi, ela tem um departamento de motorsport já durante os últimos 20 anos que tá trabalhando, tá funcionando, né? Então, é diferente de uma montadora que vai começar um projeto do zero. Uhum. A Audi já tem uma pequena estrutura, pelo menos vamos botar aí 25% do que já é o que vai precisar para fazer alguma coisa na Fórmula 1. Então, é muito diferente quando você começa uma coisa do zero. É assim, ela vai estar cortando o caminho, assim, no mínimo pela metade. Se não for mais do que isso. Porque eles já têm, né? Fizeram Fórmula E, fizeram o WEC, fizeram, enfim, várias coisas Sim. aí. Então, fora que eles são parceiros da Porsche, então eles têm uma certa relacionamento, pode ter a troca de dados, troca de engenheiros, alguma coisa para esse caminho não ser tão difícil igual uma montadora começar do zero, né? Sim. Turma mandando superchat aqui, o Christian foi desafiado pelo Dave Cris de Cristo aqui para correr a Cascavel de Ouro aqui. Diz que tem um carro... comigo? A minha próxima corrida de estoque é lá. Olha aí. Não, é em Cascavel de Ouro. Mas não a Cascavel de Ouro. Vamos fazer a Cascavel de Ouro junto? Podemos fazer o ano. Então, são 3 horas de corrida, não é 3 horas de corrida? Se bem que acho que esse ano vai ser uma etapa do Brasileiro de Endurance, da Império Endurance. Não tenho certeza. O pessoal pode até confirmar no superchat. Mas aquela dos carrão tração dianteira é legal. É essa que você quer. É essa que eu quero. Cascavel de Ouro, carrinho tração dianteira. Clássico, exatamente. Os carros têm quantos cavalos? Se a gente não convidar o Zé Mário, já sabe, né? Nunca mais vai falar com a gente, né? Verdade. O Zé Mário aqui... Pega o chevetão do Zé Mário, pô, acho que não dá. Zé Mário, bota o chevette aí pra jogo. Anda nós 3, arruma um patrocinador aí. Tem a categoria dele? Chevette -3, sei lá, com 12 cavalos. Deixa eu ver quem mais tá mandando mensagem aqui. O Botequim em Fórmula 1. Será que essa troca, quem ganharia? Leclerc ou Russell? Já pensando no lado Mercedes agora. Mais seco pra vocês aqui, o que vocês acham? De cara, Russell, depois batendo roda. Um pau feio, exatamente. E também aqui o Rodrigo Cabral, que mandou $10 pra gente, olha só, valeu, obrigado, turma do Superchat.
Se vocês não acham que a Ferrari as coisas são diferentes, já que um piloto nunca é maior que um time, se o Lewis pode se habituar com isso. Lembrando que a Mercedes, tá certo que o Schumacher quando foi não era ainda o Schumacher, mas já era um nome, já era o maior nome da Fórmula 1 naquela, quando ele Já foi. era bicampeão. Já era bicampeão, é. Eu acho que a proporção do tamanho do Schumacher, ele já era maior do que todos os pilotos ali, na minha opinião. Naquela sim. época. Hoje em dia, você tem, independente do número de resultados, acho que você tem de tamanhos, o Max e o Lewis talvez dividem aí 2 fatias aí do... né, O protagonismo. E aí depois você vem os caras em volta. Mas quando o Schumacher foi para a Ferrari, não tinha nenhum bicampeão. Não tinha nenhum campeão. Ele era o único campeão da Fórmula 1? Porque... Será? Não, o Damon Hill. Não, o Damon Hill foi campeão em 96. Depois? Ele foi campeão em 96. O Hill. E o Schumacher foi em 96. O Schumacher foi em 96, então. Então ele era o único bicampeão que estava atuando. Era o único campeão. É o único campeão atuando na Fórmula 1, naquela época. Porque o Ayrton morreu, o Prost parou, o Mansell fez umas provas em 95, mas parou logo depois. Ele parou logo depois do Grande Prêmio da Espanha. Isso. A Espanha foi a última corrida, alegando que ele não cabia no carro fisicamente. O Nelson já tinha parado, não tinha mais nenhum campeão correndo. Então ele era o único campeão ativo quando ele foi para a Ferrari. Eu não sei. Eu acho que essa questão também do Ferrari, do Hamilton, tem uma questão às vezes até pós-prova, pós-carreira. Porque se ele encerra a carreira numa Mercedes, ele vira um embaixador Mercedes. Depois, com certeza, assim. Ele vai ter um job depois para fazer a vida. Se ele vai pra Ferrari, ele perde isso. Mas ele não é o tipo de piloto, na minha visão, que ele vai estar afim de ser um embaixador de uma marca de carro. Ele não? Na minha opinião, ele está muito mais interessado em fazer alguma coisa na Califórnia, em Hollywood, do que fazer praticamente a mesma coisa que todo piloto hoje em dia faz, que acaba trabalhando para uma montadora, seja um team principal, um team advisor, um representante da marca, ou qualquer coisa, né? Ele não é um cara que quer estar em pista quando não tá rolando corrida, né? Você nunca vê ele numas 24 horas de Le Mans, num rally, num alguma coisa. Teve uma coisa que eu achei muito curiosa que ele foi, que eu achei muito legal de respeito, foi na despedida do Jeff Gordon. Foi a última prova da NASCAR 2016. Em Homestead, que ele foi até lá, que ele disse, esse cara é uma lenda e eu queria estar presente nele. Tem até uma foto que tá ele, o Mario Andretti e o Jeff Gordon, assim, no... Me fugiu o nome, acho que foi 16, se não me engano. Agora, bom, o pessoal confirma no chat daqui a pouco. Mas foi a única vez realmente que eu vi o Hamilton numa prova, assim. Enfim. Mas então eu acho que ele não tá muito preocupado com o futuro da ligação dele com a montadora, sabe? E até porque, por que ele vai... Vamos supor que ele fosse pra Ferrari, tá? Ficar lá mais quanto? 3 anos? Então ele fica... Será que tudo isso... Bom... Não, no mínimo 2. No mínimo 2. Mas vai de 1 a 3, vai. Sim. 2 anos que seja. Aí o cara vai terminar sendo embaixador da Ferrari, onde ficou 2 anos, onde ele não vai ganhar o campeonato do mundo. Aí não ficaria como embaixador, eu acho que não criou um vínculo. Bom, mas é porque ele ficou com a história inteira dele com a Mercedes, aí terminou 2 anos com a Ferrari. Não faz muito sentido, né? Eu, no lugar dele, eu ficaria na Mercedes, porque... E se por acaso ele fosse para a Ferrari, não tivesse resultado... Daí será que a Ferrari, sendo Ferrari, né, queima praticamente todo piloto que não tem resultado? Será que seria bom para a carreira dele? Imagina, um cara que é 7 vezes campeão do mundo, ele foi tentar terminar a carreira dele lá na Ferrari. Você não acha que ele vai sair da Fórmula 1 tostado daí? Eu acho que esse negócio de ir para a Ferrari, não acho muito difícil acontecer. Eu acho uma coisa meio de marca, assim. Por exemplo, o Hamilton, o Nelson é mais sneakerhead, assim, ele vai entender. O Hamilton tinha patrocínio com uma marca. E ele devia ter um monte daqueles Jordan que ele queria usar e não podia usar por causa... Aí ele acabou o contrato, ele pode usar agora os Jordans, o tênis à vontade. Talvez ele tenha vontade de andar de Ferrari e não pode. Tá doido pra comprar uma Ferrari e não pode, entendeu? Então, às vezes, isso. Uma pergunta. Carro de rua. Se pudesse escolher qualquer Ferrari ou qualquer Mercedes, você escolheria uma Ferrari pra dar em São Paulo? Não... Com certeza uma Mercedes, porque você consegue andar, né? Na cidade inteira. Sei lá, você consegue... Se eu morasse em Campinas. Brasília, vai.
Eu ia estar no autódromo de Brasília e ia ficar lenhando a minha Ferrari lá no autódromo de Brasília. Daí eu ia mudar, né? Eu não ia ter uma Mercedes, eu ia ter uma Os Ferrari. freios já aguentar 3 voltas, né? Ia ter que... Pneu 1,5 volta. Não, porque é engraçado, você falou que esse sonho todo mundo tá na Ferrari. Eu não sei, eu sou muito mais, eu sou um admirador muito mais das marcas alemãs do que a própria Ferrari. Não sei. Eu não sei se isso é uma coisa que veio de dentro de casa, que meu pai também nunca Enzo, teve. Ferrari, Cavallino Rampante. Mas é da sua época, né? Vai ver menos hoje em dia? Não sei. Meu pai nunca teve esse... Sei lá, a Ferrari nunca foi uma coisa. Meu pai sempre respeitou muito as marcas alemãs. Meu pai é Volkswagen na cabeça, no coração, né? E aí, automaticamente... Não é nem BMW. Lá em casa fala BMW. BMW. O meu pai também. A vida inteira... Bom, até hoje, ele fala BMW. 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 BMW, hein? Não, quando eu cheguei na Inglaterra também, né? Quando falava com as pessoas, it's BMW. BMW. Porque é BMW. Eu ficava ouvindo BMW tantas vezes aqui no Brasil. Quando eu cheguei lá, eu falava BMW em inglês. Mas, não sei. Eu não sei se isso mudou da próxima geração, mas... Você pega até hoje em dia nas equipes de GT3, né? Que é nos pilotos brasileiros lá fora. Pô, representar Mercedes, BMW, essas coisas... É bem mais legal. Quer dizer, eu vejo muito mais prazer do que representar algumas que tem de GT... Bom, igual a que tem hoje em dia, que tem na IMSA, em Le Mans, de Ferrari, a equipe... Você tá falando lá na WEC? A Sim. Rise Competizione. Isso, tá. Não. Não é Rise. Lá na WEC não é Rise. Como é que Não é chama? qualquer. A equipe oficial da Ferrari. Isso. Se você pudesse andar ou numa Porsche ou na equipe da Ferrari. Hoje em dia? Eu acho que numa Ferrari. Porsche. Não. Eu acho que na Ferrari pelo nome. Não, eu iria na Porsche sem pensar. Mas eu acho que Não, nisso aqui- historicamente... Não historicamente, pelo qualidade do veículo, a pela F-Corse, empresa. A F-Corse. F-Corse. A F-Corse é a equipe de fábrica da Ferrari, mas eu acho que acaba sendo o sonho de qualquer piloto poder correr numa Ferrari. Ainda mais a Ferrari esse ano com todo o projeto deles de protótipo na WEC e tentando crescer esse projeto. Por exemplo, eles estão indo para Le Mans agora. Le Mans vai ser o evento centenário, né? Isso. Imagina se a Ferrari ganha Le Mans. Então, é um negócio que, além, óbvio, de marcar a própria Ferrari, também vai marcar qualquer piloto que participou do evento centenário e acabou ganhando com a marca Ferrari. Tá aí, você também pode participar aqui, mandar o pessoal no chat, tá bombando. Aliás, podem deixar o like aqui no vídeo, já estamos com quase 1.700 pessoas e não temos 1.000 likes ainda aqui no nosso vídeo ao vivo para você. Se inscreva no nosso canal, também aqui ativem as notificações, muita coisa interessante no Pelas Pistas. O pessoal fizeram uma pergunta aqui, o João Santos, quem é mais mimado, Max ou Lewis? O pessoal aqui dizendo... Vou jogar essa pro chat aqui, para vocês colocarem aqui sobre isso, porque agora para vocês dois, bolão, Grande Prêmio de Mônaco, com previsão de chuva, É mesmo? 70% no quali, 50% no domingo. Eu vou primeiro. Tá Boa. bom. Pole e pódio. Leclerc, pole. Ano passado foi pole. E eu vou de Leclerc. Para ganhar. Leclerc. Pérez. E Max. Uau. Como diria Christian, uau. Não, você não conseguiu imitar. Não consigo. Não. Ouch. Vai você? Vou eu? Esfreguem Max. suas mãos, não é isso que você vai falar? Esfreguem suas mãos. Então, vai. Max, aí na corrida, já que é pra chutar, Alonso, me cobra, hein? Alonso, Pérez e Russell. Vai ser um caos essa corrida.
Max, segundo na corrida, Pérez, terceiro Alonso. Foi na bola de segurança ali. Não foi na bola de segurança, foi na bola que eu acho que realmente vai acontecer isso daí. Não tá valendo dinheiro. Relaxa. O Alonso, historicamente, anda pra caramba lá em Mônaco. Eu acho que ele vai ter mais chance de Aston Martin lá em Mônaco do que em algumas outras pistas. Não que ele não esteja tendo nas outras corridas, né? Até agora a gente já correu 5 vezes, ele terminou 4 vezes no pódio, terminou uma vez em quarto. Então, a Aston Martin esse ano já demonstrou ser competitiva em tudo quanto é tipo de pista. Eu acho que Mônaco vai ser ainda melhor para eles. Não acho que eles vão estar no mesmo nível lá da Red Bull, mas Max, Pérez e Alonso. Beleza, notou, Cal? Beleza? Deixa eu dar uma bola. Tô dando um olho aqui. O Ikia foi de Alonso, Max e Russell. Foi junto comigo. Botou o Leclerc de pole. Tem um que tá colocando aqui o Júlio, o Alonso, Leclerc, Max, o Anderson, Alonso, Pérez e Sainz. Olha só, o pessoal tá ousado aqui também no nosso chat. Você pode continuar participando aqui conosco. Os likes estão subindo, gostamos disso também aqui. Pessoal, nesse fim de semana também, ainda na Europa, depois a gente muda para os Estados Unidos e muda para o Brasil, temos também Fórmula 2, Fórmula 3, uma pergunta aqui do ONX, perguntando no superchat se vocês acham que o Enzo foi prejudicado com uma etapa a menos na Fórmula 2 no campeonato. Lembrando que a Fórmula 2 e a Fórmula 3 também iriam competir lá na Emília-Romanha. Não, sem dúvida nenhuma que ele foi prejudicado. Ele não teve o início de temporada que ele estava sonhando, e daí a gente viu uma reação extremamente forte dele na última vez, né, que eles foram para a pista, que não foi esse final de semana, era para ter sido agora em Imola. Em Imola, o ano passado, ele terminou, se não me falha a memória, ele terminou em segundo, então ele tinha ido bem em Imola, e eu acho que aquilo que ele fez em Baku, então aquela inércia toda que ele conseguiu gerar em Baku, ele estaria carregando lá para Imola, só que infelizmente a prova foi cancelada. E é claro que as primeiras corridas dele, como a gente tinha comentado, não foram tão fortes, então eles não vão repor a corrida de Imola. É uma chance a menos, e é uma chance a menos que ele tem de recuperar no campeonato, mas águas passadas, não adianta chorar em cima do leite derramado. Ou não, né? Você carrega esse momento para uma corrida igual Mônaco. Então. E daí você vai bem em Mônaco. Vai bem em Mônaco é melhor do que bem em Imola. Em Baku e em Imola, óbvio. É uma vitória que pode... pensando em vitória, atrai mais holofote? Tem que ganhar, mas tem que estar mais constante no campeonato. Ele pode ganhar Mônaco, dominar Mônaco, mas se ele não continuar bem e terminar entre, pelo menos, no mínimo, os dois na frente do campeonato... Ok, mas isso é a sua visão de campeonato. Mas respondendo à pergunta do Thiago, você acha que atrai mais gente ele ganhando em Mônaco é diferente dele ganhando em Imola? É um pouco melhor ganhar em Mônaco. Em termos de imprensa, definitivamente. Mas não adianta nada ganhar em Mônaco e aí depois ele ter um pouco de uma inconstância e terminar o campeonato, vamos supor, em quarto. Não vai adiantar. É melhor ele ficar todos em segundo daqui até o final do ano e ficar em segundo no campeonato, por exemplo. Se ele ficar em segundo, ele é campeão. Não, tô dando um exemplo. Não, você entendi. Ficar entre segundo, terceiro, quarto, e ficar em segundo no campeonato no final do ano é melhor do que ele ganhar uma em Mônaco agora e mais uma no final do ano e o resto não terminou, quebrou, bateu, sei lá o quê, enfim, tem essa inconstância. Então, eu acho que eu torço mais, né? Lógico que a gente torce para ele ganhar, mas eu torço mais para ele começar a ter o resultado constante e continuar agora de Baku, ele terminar pelo menos entre os 5, né? Grande parte das provas para ele recuperar o campeonato e para ele ter uma chance de vencer o campeonato, porque a única chance dele entrar no lugar seja do Tsunoda ou do De Vries, vai ser ele realmente mostrando serviço agora na segunda metade do campeonato. Ele foi bem lá em Baku, que é um circuito de rua, né? Então,
Quem sabe ele emplacar em Mônaco agora. Pegando o retrospecto do ano passado, ele foi quarto na Sprint Race, quinto na Future Race, o Enzo em Mônaco. Não, em Mônaco. Mas não em Imola. Não, em Imola ele foi segundo. Foi segundo numa, foi 12º na outra. Mas uma coisa curiosa, o Dennis Hauger venceu a Sprint e foi o 10º do campeonato. E o Drugovich ganhou a Future Race e foi o campeão naquela temporada, pegando os retrospectos de Mônaco. E a Fórmula 3 também vai estar ali com o Collet e com o Bortoleto. Pro Bortoleto, acho que a conta é o contrário, né? Uma corrida a menos, ele mantém a liderança do campeonato por mais tempo também. É a primeira visita lá do Bortoleto em Mônaco? Eu acho que é, né? Não sei. A Fórmula 3 nunca correu lá e eu não lembro... Não, a Freca correu lá, mas... Eu acho que ele correu ano passado. Pela Freca? Posso estar errado, mas enfim. É difícil correr pela primeira vez lá? Minha primeira vez foi de Fórmula 1. Eu não tive a chance de Fórmula 3. Minha foi de Fórmula 2. Não, eu não achei que era fácil. Mas depois das outras pistas de ruas que eu andei... Não, vou te falar. Macau é mais difícil. E as pistas de ruas que eu fui com a Fórmula E eram mais apertadas, muito mais onduladas, com muito menos gripe. Mônaco, por incrível que pareça, talvez não na época do Chris, mas depois dos anos 90 e poucos, sei lá, 2000, eles reasfaltavam aquilo quase todo ano. Então tinha muito gripe. Era asfalto de autódromo mesmo, só com muros em volta. Então, assim, por um lado, era fácil porque não escorregava tanto, por outro lado, era mais difícil porque era uma velocidade média mais alta do que uma pista de rua, porque por ter tanto grip, por ser tão lisa, para você poder andar com o carro baixo, você ter um setup um pouco mais parecido com de um autódromo, comparado com outras pistas de rua. Mas tudo bem. Hoje em dia, as pistas de rua de Fórmula 1 são autódromos comparado com as pistas de rua, por exemplo, pega da Fórmula Indy. Fórmula Indy tem lugares que as 4 rodas saem do chão na rua, entendeu? Realmente é pista de rua de verdade. Muito diferente da Fórmula 1. Fórmula 1, hoje em dia, eles têm eles exigem um nível de asfalto, de qualidade, tudo que... Sabe? Que Fórmula 1, eu vou te dar um exemplo, é mais liso do que o Autódromo de Interlagos. Um circuito de rua. Exatamente. De Mônaco. Não. A circuito de Mônaco é mais liso do que o Autódromo de Interlagos. Os pilotos reclamam mais, já reclamaram mais sobre as ondulações que tem freado, alguns lugares de Interlagos, do que do que em Mônaco. Então, pra vocês terem ideia, o tanto que é liso, o tanto que é bem feito o asfalto naquela pista. Agora, Mônaco, qual que era o setor mais interessante para você de guiar? E eu te falo o meu depois. Quanto a eles parte pensam? de Mônaco que você mais gostava? Eu gostava chegando no cassino, aquela descida, toda aquela área até entrar no túnel ali. Todo aquele pedaço. Então, saindo do cassino, fazendo a Loas e daí virando lá na Mirabô e daí entrando no túnel. Tá. Eu gostava subir. A hora que você freava no final da reta, direita, Sandevotes. Só que de Fórmula 1 era tudo tão apertado lá em Mônaco. Você saía da Sandevotes em segunda e você ia pondo marcha no carro, aquela subida parecia uma descida, né? Já começa por aí, porque cada vez que você trocava de marcha, nossa, parecia que o negócio empurrava cada vez mais. E para mim, a parte disparado mais emocionante que tinha em Mônaco era a parte do cassino. Aquela esquerda e direita era muito rápido. E a hora que você acertava aquilo lá direito, com vontade mesmo, que você acertava na veia... Uau, era poucas as coisas na vida. Aquela pista, você precisa criar um ritmo, né? Igual eles falam, você tem que deixar a pista vir até você. Você não pode ir atrás da velocidade. Você tem que deixar o negócio vir para você, igual o Le Mans, né? Você não pode correr atrás. Challenge a pista, praticamente. You cannot chase the track. Isso. Let the track come to you, né? Você deixa a pista vir para você... Porque se você for correndo atrás da pista, você vai tropeçar e vai... Não, eu acho que um dos grandes ensinamentos que eu tive do meu pai, em qualquer circuito de rua, diga-se de passagem, não só Mônaco, a tua volta mais rápida do final de semana, ou pelo menos na classificação, né? Porque condição de corrida é completamente diferente.
vai ser provavelmente a sua última volta da classificação, porque é quando você tá mais à vontade no carro, mais à vontade com a pista, quando Até tem hoje mais é assim, borracha. né? Então, até hoje. Então, toda vez que você bate o carro ou você deixa de estar naqueles últimos 10 minutos lá da classificação, É um passo para trás. um passo gigante, né? É a diferença de potencialmente você tá largando entre os 4 primeiros e você tá largando, sei lá, em 15º no grid. Só para informar, o Gabriel Bortoleto correu em 21 e 22 pela Freca, lá em Mônaco, e foi melhor em 22. Ele foi sexto numa prova e quinto na outra, então já tem uma experiência. Ele já sabe o que fazer lá em Mônaco. E o Collet também vai estar ali competindo na Fórmula 3 nesse fim de semana, de muitas corridas para você. Eu na lembro, Europa. Bortoleto. Eu tava com ele o ano passado na After Party, no domingo à noite. Bortoleto, eu lembro de você lá. Olha só. Pedindo para entrar no camarote do Max. Eu lembro bem. Bortoleto, ok, você foi visto, Bortoleto. Seguimos o nosso Pelas Pistas, vamos aproveitar e fazer o nosso momento pit stop de hoje. Momento pit stop de hoje, já que estamos num fim de semana de 2 das 3 principais provas do automobilismo, né, do Grande Prêmio de Mônaco, das 500 milhas de Indianápolis, e a outra prova da Tríplice Coroa é as 24 horas de Le Mans. Perguntinha simples para vocês dois. Você que correu 2 das 3 e o Christian correu 3 das 3. Qual é maior? Mônaco, Indianápolis ou Le Mans? Cara, eu acho que vai ser uma resposta de emocional, né? Porque todas elas, eu acho que em termos de talvez o público querer ir e de ter limitações de não poder, acho que Le Mans é a mais fácil, é que você tem mais acesso, né? Talvez a mais difícil de estar em qualquer lugar, de conseguir qualquer coisa, de estar fazendo parte, eu vou achar que é Mônaco, Fórmula 1. Eu tenho certeza. Mas eu acho que é uma pergunta difícil falar qual das 3 você gostaria de ter ganho. Eu acho que eu escolheria ou Mônaco ou Indianápolis. Entre as duas, provavelmente, eu acho que Indianápolis. Mesmo não tendo corrido lá, eu acho que não sei, é muito difícil, não sei. Para quem não tá vendo aqui no vídeo, o Christian tá ali, tem a miniatura do Christian do segundo lugar dele na única Indy 500 que ele fez. É difícil, mas vencer em Mônaco e Indianápolis com certeza é mais complicado do que vencer Le Mans. Eu acho que Le Mans vai muito da equipe que você tiver, vai muito do carro que você tiver e no fim é outra dinâmica de corrida, porque é uma prova muito longa e é praticamente uma prova, eu diria, bem mais solitária do que Mônaco e do que Indianápolis e de uma certa maneira você está correndo contra você mesmo. A sua maior preocupação em Le Mans é ter a certeza que no final de cada stint que você fizer, você devolva o carro para o próximo piloto inteiro, enfim, absolutamente sem problema nenhum. Eu acho que nessa eu tô com você. Eu acho que entre as 3, eu acho que eu vou de Indianápolis. Indianápolis. Afinal de contas, não tem 400 mil pessoas assistindo a corrida ao vivo a troco de nada. E historicamente também, enfim, tem muita história por trás. Nem só isso, é uma prova que quando faltam 2 voltas para acabar, qualquer um dos 3, 4 que estão ali podem vencer, né? Em Mônaco, faltando 10 voltas, você tá liderando, você vai ganhar, tudo bem. Para você estar naquela posição... É difícil pra caramba. É muito difícil, né? Eu posso, se eu quiser, o ano que vem, eu poderia correr só em Indianápolis, posso classificar para a corrida, não vou dizer que eu vou ganhar, mas poderia estar correndo. A chance de eu participar na corrida de Fórmula 1 de Mônaco é de 0,00001%. Indianápolis, se eu arrumar um patrocinador, fazer alguma coisa, eu poderia correr, igual a Catherine tá correndo agora, enfim. É viável, entendeu? Então, mas é uma corrida realmente que
nossa, qualquer piloto gostaria de vencer, né? Tá aí os pensamentos dos nossos pilotos nesse momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do país, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o Brasil. Falei do fim de semana das 500 milhas de Indianápolis. Estarei com o Christian Fittipaldi na transmissão lá nos canais ESPN, na ESPN 4, a partir do meio-dia no domingo e também no Star Plus. Que horas, Thiago? Meio-dia. Que horas larga a corrida? Corrida larga, de acordo com o start list, 1h47. Bom, então, pessoal, vocês já sabem, né? A gente vai entrar 1h e pouco e 47 minutos antes da largada. Vocês podem me ligar antes pra me acordar, que eu vou estar dormindo? Você não vai ver Mônaco, então? Eu não sei, eu vou chegar de um voo de manhã cedo, mas vocês não dá uma ligadinha pra me acordar? Mas você tá indo onde? Eu tô indo viajar amanhã, volto no domingo de manhã. Mas pra onde você vai? Fora do O que Brasil? você quer saber? Não, o pessoal no chat tá perguntando. É isso. Eu respondo vocês no chat, o Cris não precisa saber, tá? Mas é isso, quando eu falo que a maior cobertura da Indy 500 na ESPN, o pessoal não acredita, tá aí. Nossa abertura no domingo, mas Christian, tivemos, começando na ordem cronológica ali, tivemos a maior pole da história de Alex Palou. Tá prevendo um duelo Ganassi-McLaren? Com certeza. Eu acho que a corrida vai ficar entre Ganassi e McLaren. Outside chance, eu colocaria, de repente... Sato. Não. É Ganassi. Ah, é Ganassi. Essa não é Ganassi. Mas bem antes que Sato, Elinho, com certeza, mesmo largando em 20º. Talvez um carro da Penske. O Power foi o mais rápido no último treino ontem. O Power foi mais rápido. O Newgarden, eu acho que tá doidinho para ganhar aquela corrida. Tá. McLaughlin, eu acho que ainda não tá com a mesma maturidade de Indianápolis que o Newgarden e o Power. Tendo dito isso, ele vai andar mal lá de jeito nenhum. Mas se você perguntasse para mim opinar agora, eu definitivamente colocaria as minhas fichas mais em cima do Newgarden e do Power do que do piloto australiano. Então, o Tony, é óbvio que está de McLaren, ele vai estar mais motivado do que nunca, né? A última, pelo menos é aquilo que ele fala pra gente, né? A gente já trouxe ele aqui no programa, colocamos ele contra a parede e tudo. E aí, Tony, e se você ganhar, você vai voltar para lá? Bom, vamos antes ganhar, né? E daí a gente resolve se vai voltar para lá ou não. Mas eu acho que o Tony tem uma experiência gigante, a mesma coisa do Elinho. Falar o quê? Do Elinho que já ganhou 4 vezes em Indianápolis, tentando ganhar pela 5ª vez. E eu acho que essa experiência do Tony, o Tony que já venceu em Indianápolis uma vez, também vai ajudar muito ele nessa última corrida dele, não só da Indy, mas também em Indianápolis, que eu acho que é onde ele definitivamente gostaria de encerrar a carreira dele de Indy. Assim, você acredita em bruxas, numerologia, essas coisas? Não muito. Não Por quê? muito. Porque é o seguinte, olha só. O Brasil começou a correr em Indianápolis em 1984. Desde então, todos os anos finais 3 o Brasil ganhou. Em 93 o Emerson ganhou. Em 2003 o Gil de Ferran ganhou. Em 2013 o Tony ganhou. Estamos no ano 3. Outra coincidência. Do 93, o pole position foi um carro 10 da Ganassi. E o brasileiro, o Emerson, largou em 9º. Esse ano, a pole é do número 10 da Ganassi. E o Tony larga em 9º também. Então prevendo umas coisas assim. Isso aí. Se ele ganhar, eu vou ficar... Aí eu vou começar a acreditar, eu acho. Mas o que você acha dessa divisão de forças aqui? Você acha, por exemplo, Nelsinho, que alguém, que nem o Elinho, mesmo com a experiência, com algumas dificuldades, largando em 20º, é um cara que pode progredir? Acho que o Cris tem mais propriedade para falar sobre isso. Eu não acompanho tão de perto a Indy. Mas, com certeza, é uma corrida que a experiência conta muito, né? Uma prova muito diferente, muito rápida, que é uma prova muito longa. Então, é uma prova que experiência conta muito. Por isso que o Elinho já ganhou várias vezes.
O Emerson ganhou, a última vez que ele ganhou, ele tinha quantos anos? Quase 50? Não. Não? Não. Acho que a última Os 44? Não, foi 93. Foi. Ele tinha 40 Ele é de 1930? Não, 46, acho que 46 ou enfim. 47. Vai, quase 50. Então é uma pista igual Le Mans, mais ou menos, é uma pista de tem que ter experiência, né? Lógico que o seu reflexo tem que estar bom em tudo, mas eu acho que é uma pista onde experiência acaba sendo mais perto ou mais importante do que o seu próprio reflexo, né? Acho que acaba prevalecendo Exatamente. um pouquinho mais a experiência. Muito diferente fazer uma corrida no Texas, por exemplo, fazer uma corrida em Homestead. Até mesmo o Mônaco de Fórmula 1, né? Mas nem se compara, até Então. porque tem que ter uma força física, né? Indianápolis... Não, mas os reflexos em si, né? Que você tem que Sim. ter lá, tudo acontece extremamente rápido lá. Tudo bem, lá em Indianápolis também acontece muito mais rápido, porque o carro tá andando mais de 400 por hora. Porém, você consegue prever um pouco mais rápido as coisas que vão acontecer, né? Porque você não troca de direção rápido, lógico. Ali você vai sentindo o carro, então você consegue prever, a não ser que mude o vento muito de uma volta para outra, e com certeza com a tecnologia que eles têm, com spotters, é uma coisa que eles já vêm falando, mudou o vento, alguma coisa, tomar cuidado, enfim. É engraçado você estar comentando isso, porque são duas técnicas de pilotagens bem diferentes, uma da outra, as duas extremamente difíceis. Só que eu tô com você, eu acho que... Você tá sempre comigo, relaxa. Eu ainda tenho que ouvir isso, mas tudo bem. Mas, eu acho que a experiência em Indianápolis prevalece e muito, não é pouco. Só por uma informação exclusiva do Elinho Castro Neves, o Elinho teve um problema com o engenheiro do carro dele, que era um engenheiro novo. Lembra que no ano passado ele tinha um engenheiro, trocou no fim do ano e arrumou um novo engenheiro. O engenheiro novo passou mal durante o fim de semana, na sexta-feira. Na quinta-feira de testes ele passou mal, foi internado no hospital e eles recontrataram o engenheiro velho. A vantagem do engenheiro velho é que é o engenheiro que venceu a Indy 500 2021 com ele. E o Elinho tá correndo com o mesmo carro que ele... Com o mesmo carro. Que o mesmo carro que ele venceu em Indianápolis. E no ano passado ele não ganhou, mas fez uma corrida excepcional. Largou em 20º pouco, terminou... Sétimo, acabou em sétimo. Então, acabou em sétimo. E veio passando todo mundo com um carro que era claramente inferior aos outros. Agora, o que chama atenção, eu fiz o levantamento, Cris, da era aero-screen da Indy 500 em relação à era sem aero-screen da Indy 500, comparando só o DW12, que é o modelo atual. Nos primeiros anos, você realmente tinha pilotos que largavam 19º, 18º, 17º, ganhavam a prova. Nos últimos 3 anos, que é o aero-screen, são pilotos que largam no top 10 que ganham. Então, e muita gente comentando de alguns ajustes que foram feitos nos carros para esse ano que não estão conseguindo fazer tantas ultrapassagens do terceiro para trás nos pelotões. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser... Claro, a experiência prevalece, mas eu estou prevendo as escaladas maiores de pelotão mais difíceis esse ano. A única explicação disso é que se o carro tem um pouco menos de drag, né? Que você pega um pouco menos de vácuo, então... Você consegue escalar um pouco menos porque o efeito talvez diminuiu um pouquinho. Não sei se faz sentido isso. Eu acho que a corrida em si vai estar todo mundo... É um clássico Indianápolis, né? As primeiras... Principalmente a primeira metade da corrida, as primeiras 100 voltas, vai estar todo mundo bem calminho. E daí, à medida que você entra na volta 120, 130... O pessoal já vai tensionando um pouquinho. Quando você chega na volta 150, aquele senso de... Opa, vamos subir em cima do volante aqui e começar a acelerar. Porque se eu não estiver bem posicionado para as últimas 50 voltas, praticamente não vai acontecer nada. Eu vou ficar preso em 10º, como a gente está comentando aqui, porque é praticamente impossível de passar. Então, o pessoal sabe que... Para você vencer Indianápolis, óbvio, a não ser que aconteça um milagre de bandeira amarela no final e você arrisca, você está em 15º, você não faz a última parada, daí, enfim, daí você acaba indo lá para frente, mas o sensato é você fazer aquilo que você realmente precisa fazer. E daí você precisa realisticamente, a hora que faltar 20 voltas de corrida, 15 voltas de corrida, tá entre os 5, 6 primeiros
para ganhar Indianápolis. Se você não tiver entre os 5, 6 primeiros, eu acho que você não vai conseguir ganhar, ainda mais tendo dito isso que a gente estava comentando há pouco tempo atrás. Tá realmente difícil de você passar, então você precisa estar lá na frente. Tá aí, os destaques de Indianápolis. Falando em passar, quem passou apuros foi a equipe Rahal esse ano, Christian, no Bump Day, carro sem velocidade. Pior que isso, né, Thiago? Se a gente voltar uma semana atrás, né? Inclusive, a gente estava narrando e comentando a corrida de Indy misto, né? Eles conseguiram colocar os 3 primeiros entre os 3 carros no top 10. Exatamente, para classificar. E daí o melhor colocado acabou terminando em 4º na corrida. Mas foi impressionante. E o Rahal ter ficado de fora e ter sido bampeado por outro carro da Rahal também foi difícil. Os 3 titulares que estavam no top 10 no misto foram pro Bump Day. Exatamente. Quem se classificou foi a Leg no carro que não participa do campeonato. E a Leg há 10 anos que não corria em Indianápolis. Isso. Agora, calma, pessoal. Lembrando todo mundo, classificar em Indianápolis, você anda sozinho, você dá 4 voltas, tem que ser a média das 4 voltas, é completamente diferente de você correr. Então, sinceramente, eu acho que a Leg fez bem de entrar, mas ela, realisticamente, ela não tem chance de ganhar Indianápolis. Eu acho que nenhum dos Hall tem chance de ganhar também. Eu acho que se ela terminar entre os 15 primeiros, entre os 12 primeiros, eu acho que ela fez uma ótima... milagre ou uma ótima corrida. Agora... ter visto o Graham Rahal ter sido... Enfim, ter ficado fora de Indianápolis, de uma certa maneira, foi um pouco um choque, né? Por toda a história, toda a tradição que a família Rahal tem naquela pista. E me lembrou bastante o ano que o Alonso ficou de fora. Sim. E também me lembrou bastante quando eu corri em 95, que nenhum dos 2 Penske's, tanto o Wall Jr. quanto o Emerson, conseguiram classificar naquela corrida. Então, como Indianápolis pode te morder. Se você não ficar esperto, se você não ficar em cima do lance, Indianápolis ela pode te pegar. Agora, classificar uma coisa, correr é completamente diferente. Apesar que também destacar que para correr tem que classificar. Não, tudo bem, mas... Não, eu entendi o que você quis dizer, mas realisticamente, em Indianápolis, você consegue largar no pelotão de trás, e se você tiver um carro bom, você consegue escalar praticamente a corrida inteira e terminar lá na frente. Agora... você não consegue fazer isso em Mônaco. Não, exato. Eu não vejo um carro largando em 20º em Mônaco e ganhando a corrida. Não. Só se todo mundo abandonar. E olhe lá, capaz de você abandonar junto, sair empurrando o carro ali. Em Mônaco, o Marco Dantas queria saber um pouco mais sobre a Indy 595. O Christian acabou dizendo aqui no nosso super chat. Porém, Christian, a sorte acabou sorrindo para o Graham Rahal. Ele conseguiu uma vaga no grid por causa de um acidente com o Stephen Wilson. Que era o carro treino. 24? Era o carro 24 da Driving Rainbow. Isso, lá do Stephen Wilson. Infelizmente, ele vai ficar de fora da corrida. A Catherine Legge, querendo ou não, ela misjudged, né? Ela não conseguiu entender o quanto que a filhinha inteira na frente dela estava freando, entrando na 1. Ou o spotter também não avisou com muita antecedência, né? Mas ela já desceu do carro. A hora que ela saiu já lá do ambulatório, centro médico, ela já saiu pedindo desculpa. Então ela falou, eu não... they checked up e eu meio que viajei. Eu acho que parte disso, eu diria que um grande motivo disso daí é o exemplo de um piloto experiente e um piloto que não tem tanta experiência. Com certeza. Afinal de contas, como você mesmo comentou, Thiago, faz 10 anos que ela não participa daquele evento. Então, eu acho que um piloto experiente não teria se colocado
naquela situação que ela se colocou, ainda mais praticamente no último treino antes do evento tão grande, ela se colocou naquela situação, a hora que estava todo mundo entrando lá na 1, e eu acompanhei aquele acidente várias vezes, né? Voltei, olhei tudo. Nossa, parece que ela simplesmente esqueceu de frear, né? Eu acho que ela não estava olhando direito para frente. Uma das manhas que você faz, não só em Indianápolis, mas em todos os super speedways, é um olho tá olhando para frente e o outro olho você tá olhando mais para frente ainda, para você poder antecipar tudo. E eu acho que um grande segredo de você ser um ótimo piloto no super speedway é antecipar. Porque a velocidade é tão alta, tão alta, tão alta que o teu tempo de reação é extremamente pequeno. Então, se você não conseguir antecipar tudo o que estiver acontecendo, com certeza, se uma situação indigesta acontecer na tua frente, ela vai te morder. E eu acho que foi isso que aconteceu com a Leg, e infelizmente ela acabou tirando o Stefan Wilson da corrida, né? Porque ele acabou fraturando uma vértebra e como você mesmo disse, acabou dando lugar pro Graham Rahal, que, na minha opinião, a decisão mais que lógica é ter colocado ele dentro do carro. Isso eu concordo, foi a decisão, apesar até do conflito, né, de montadoras da equipe Rahal com a Driving Rainbow, mas era o cara que treinou a semana toda, não vai pegar alguém que tava cru. Não, e também, histórica, ok, ele nunca venceu em Indianápolis, mas ele já foi muito bem em várias ocasiões, ele tem bastante experiência naquela pista, então você vai fazer o quê? É isso que você acabou de falar, Thiago, você vai pegar um cara cru que, sei lá, faz 2, 3 anos que eles não andam lá, eles iam ligar pro Sérvia, o Sérvia também, grande talento, tudo, já andou várias vezes lá, mas ultimamente ele não tem andado naquela pista, então aí faz uma diferença. Os cotados eram Sage Karam e o J.R. Wildebrand, além do... E acabaram optando pelo... Então, foram 2 pilotos que correram no ano passado. No ano passado, exato. Ficaram fora da prova. Mais uma vez o convite para você, 500 milhas de Indianápolis neste domingo, ESPN 4 e Star Plus a partir do meio-dia. Te vejo lá. Opa, te vejo lá, esfregue em suas mãos, né? Maior espetáculo da Terra. E se você resolver acordar para assistir a corrida, você também está convidado para assistir a corrida com a gente. Me liga, não esquece. Tá bom. Isso aí. Nelsinho Piquet, falando em Chora Me Liga, esse fim de semana você esteve no Tarumã, como o pessoal fala ali, a Stock Car voltando para Tarumã. 5º lugar na primeira prova. Como que foi o teu fim de semana de Stock Car? Foi melhor que lá na outra lá do Santa Cruz. Sul, em Santa Cruz, né? Santa Cruz estava de férias. Esse fim de semana você não estava de férias, né? A piada, ele não cansou da piada. Não. Estamos ansiosos para Santa Cruz 2023, inclusive. Se tiver, né? Porque a última reasfaltada que eles deram lá, tava melhor correr os sertões do que andar lá. Mas por quê? Tava arrancando o asfalto? Não, eles... Sabe, eu não sei o que a prefeitura tava fazendo, mas eles resolveram colocar uma mantinha de asfalto por cima do que já tinha. O asfalto não durou nada. Você chutava o pé assim, parecia uma areia, assim, saía. Sabe, não dava pra fazer nada, assim. Tava inguiável. Tava mais lento do que antes eles colocarem o asfalto. Mas enfim, voltando ao assunto de Tarumã. Tava assim, eu nunca tinha ido pra lá, porque na verdade, quando eu saí do kart com 15 anos, eu comecei a andar num carrinho aqui, num carrinho ali. O João Santana, o pai do Vitor Gens, me chamou pra andar num protótipo lá. E aí eu dei umas voltas, mas isso foi em 2001, alguma coisa assim. Então, eu não lembro nem pra que lado que virava. Lógico, eu lembrava um pouco assim, mas... Uma coisa é você lembrar zebras que pega, isso, aquilo, né? Saber onde tem um pouco mais de banking naquela pista, tem bastante comparado com as outras, né? Então, realmente para mim era uma novidade. Eu dei uma volta lá, o Vitor Gens, que é o piloto que mais conhece aquela pista, deu uma volta comigo na quinta-feira no track walk. E aí as coisas estavam indo bem, nos treinos estava sempre entre os top 10, 8º, 5º ali. Na classificação, admito que faltou um pouco daquela pista, uma pista de alta, né? Você tem que abusar um pouco mais. E o carro tava bom, né? Eu fiquei fora do Q3 por meio décimo, alguma coisa assim, quase nada.
E eu sinto que tinha meio décimo no carro, né? Eu poderia ter classificado um pouco melhor. Não tinha o suficiente para fazer a pole, mas tinha para largar talvez em sexto, quinto. Só que a gente estava com um probleminha de balanço lá, que a gente enfrentou nos treinos e a gente achou que não ia aparecer na corrida pelo desgaste de pneus e a gente achou errado. A gente sofreu bastante na corrida. O carro acabou tendo uma degradação que a gente não imaginava. E ainda consegui salvar um P5. E para piorar a situação, eu estava com uma coceira na garganta na quinta, sexta-feira, que não estava dando em nada, mas do nada, no sábado, logo depois do almoço, veio uma dor de cabeça muito forte. E aí, cara, foi assim de uma hora para outra. E muita gente tem ficado doente, gripado esses dias, principalmente, Interlagos, a semana anterior na Porsche, agora. E aí, cara, desceu uma gripe, assim, da noite pro dia eu piorei muito. Ainda bem que no estúdio novo você não tá sentado do meu lado. Tem esse distanciamento nosso aqui. Eu vou vir de máscara. Você com a sua idade é melhor mesmo. E aí eu acordei domingo de manhã com febre, já acordei mal. Então, realmente foi um dia muito duro. Eu fiz a primeira prova, já meio enjoado no meio da prova, quando terminou a primeira corrida, que a gente ficou em quinto. A gente foi um pouco agressivo, fez um bom pit stop. Mas aí para a segunda corrida, nossa degradação foi muito grande. Eu também comecei a ficar... Não estava legal no carro. Eu quase não estava conseguindo ler o dash na minha frente para falar quantidade de combustível, para ler as coisas. Estava começando a ficar muito zonzo e eu resolvi parar. Uma mistura também, porque o carro não estava muito legal, eu não estava me sentindo bem. Então não foi o final de semana que a gente imaginou, mas com certeza é uma pista que tem muita curva de alta, que a gente vai enfrentar isso em Cascavel. Então é uma coisa que a gente vai ter que descobrir por que a gente estava tendo esses problemas de balanço que a gente estava tendo, porque Cascavel vai ter muita curva parecida com o que a gente enfrentou em Tarumã. Então eu estive na oficina hoje, aliás, passamos um pouco lá para rever um pouco da prova e tudo, para tentar começar a entender aonde estava o problema, o que a gente poderia solucionar se a gente tiver que voltar para lá, né? Porque é sempre importante, depois de uma prova dessa, você entender onde você errou, por que você errou e o que você vai fazer para não repetir a mesma coisa, né? Então é uma constante, você fica tentando evoluir, né? É um pneu novo também, então tem suas características um pouco novas, diferente do pneu que a gente tinha ano passado. E é isso. Você gostou da pista? Gostei. Obviamente eu fiquei um pouco frustrado porque o carro não estava muito bom lá. Né? Eu tava... E ainda aquela sensação de... você sabe como é que é? Quando o carro fica no dianteiro, é uma coisa que você não consegue controlar, né? Quando é traseiro, você ainda vem dosando um pouco no pé, muda o balanço de freio, né? Mas quando é dianteiro, é uma coisa que a gente não consegue... Você fica muito frustrado, né? Você fica esperando, Você é muito mais refém, eu acho, quando o carro é dianteiro do que quando ele é traseiro. E era um dos problemas que a gente estava tendo. Era uma pista de muito desgaste, porque o asfalto tá muito áspero, né? Mas é igual para todo mundo. Então a gente imaginou que durante o long run na prova ia ter um desgaste muito alto no pneu traseiro. E, enfim, a gente calculou um pouco errado esse... Então, enfim, resumindo, um P5... E a segunda prova a gente não terminou. Próxima etapa, Cascavel. E lá a gente vai com a faca nos dentes. É isso aí, Cascavel. Não a Cascavel de ouro que vocês vão correr, mas Cascavel. Christian, a primeira prova teve vitória do Thiago Camilo, com o Felipe Fraga e Gabriel Casagrande no pódio. Na segunda, o Rubinho, que é aniversariante do dia, Rubens Barrichello. Você tirou da minha boca. Aniversariante do dia. Então, era isso que eu ia falar. Ô, Rubini, parabéns, meu. Daqui a pouco você me alcança, hein? O César Ramos e o Attila Abreu completando o pódio da Stock Car. Tem um cara na Austrália que acompanha a gente, o Hugo Eduardo Amorim, ao vivo na Austrália. No fuso horário ao contrário aqui, estamos fazendo essa live à noite aqui no Brasil, 22h54 no meu horário. São o quê? Acho que 12 horas para trás lá? 12 para trás na Austrália. Pra frente, né? Pra frente, eles já estão almoçando. E daqui a pouco vai rolar o Pelas Pizzas aqui também, Pelas Pistas. Pessoal aqui, não vai, Cal.
Pessoal, Não. manda a pizza pra cá, então. Eu vou pra casa que amanhã acorda às 6 da manhã. 5h30, aliás. Ah, falou o homem trabalhador. Vai É. acordar às 5h30 da manhã. Vou. Vai, tá bem. Ó. Deixa o telefone ligado que eu te ligo. Tá. Também que aposta com eles, não é comigo. Eu tô quieto aqui, eu só tô esperando o pessoal mandar a pizza pra gente aqui no nosso programa. Mas, meninos, é isso. Então, nossa primeira live do Pelas Pistas está encerrando. Quase saiu um Pelas Pizzas aqui. Do Pelas Pistas, estamos chegando ao final aqui. Vocês curtiram do estúdio novo aqui? O pessoal tá gostando do estúdio novo, pelo que eu tô vendo no nosso chat aí. Acharam bacana? Então, ó, esse lado, lembrando todo mundo, as pistas, Mônaco, Brasília, Silverstone, Le Mans, Interlagos, Indianápolis, Suzuka, qual que é essa aqui? O atrás? Watkins Glen. Watkins Glen, A gente vai exatamente. colocar no Instagram, no @pelaspistas360. Tem ali também objetos. Nós temos o troféu do Christian na Porsche, um capacete original do teu pai, aquele ali, né? Opa, aquele lá é da Brabham de 93. Tá preso? Desculpa. Ou dá pra tirar? De Tira lá, Cris. 73. Traz aí, peraí, traz aí, vamos- traz aí, Ele traz aí. só errou por 20 anos, mas tudo É. bem. Ele falou quanto? Eu tava... Só Não, cuidado pra ele, não vai, derrubar. aí ele vai quebrar alguma coisa. Ó, aí deu Eu certo. não quebrei nada. Ó, traz aí. Enquadramento tá legal aí, pessoal, aqui no centro. Isso Boa. daí era um Bell Star, eu acho, na época. Aqui, ó. Ó o forro. Não tem mais forro o capacete. Acabou o forro. Ponta pra tua câmera, pra tua, Cris. E esse daí foi de 73. Ainda era, exatamente, ainda era Café do Brasil, Bardal, Cacique, daí a partir de 74, 7.3 a prova de Mônaco, que nós falamos no começo do 73 a programa. prova de Mônaco, É. ele ficou sem combustível no final da corrida. Uau. Aí temos capacete do Nelsinho, seu, os do Hunt Lauda. Tem um volante do Nelsinho, as miniaturas, os macacões aqui. E claro, a gente vai trocando esses objetos aqui ao longo dos nossos próximos programas. Espero que todo mundo tenha curtido as nossas lives aqui. A turma do Superchat valeu demais. Nem todos os programas serão lives aqui. A gente vai fazer mais programas lives se vocês gostarem aqui. Mas era um programa que a gente queria fazer com vocês. Espero que vocês tenham curtido. Nelsinho, É isso, boa galera. viagem pra você então aí. Obrigado. A gente liga domingo. Não esqueçam, eu vou ligar pra você amanhã de manhã, Cris. Então desliga o telefone se você não quer ser acordado. Obrigado a todo mundo que apareceu na live. O Piquet Sports aqui sou eu, que eu tava mandando mensagem pra boa! vocês. E você é o Piquet Sports. Eu sou o Piquet Sports. O Christian Fittipaldi é o Christian Fittipaldi mesmo, eu sou o Paddock Online. Então, obrigado a todo mundo. Enfim, Rapidinho, bolão pra Indy. bolão pra Indy. Ixi, aí você me pegou, hein? Tá, rapidinho. Não pode, 3. Não vamos enrolar. Tá. 3 Top pilotos. 3? Não. 3 que podem vencer. 3 podem vencer. Olha, Palou, Pato e... Putz, eu não sei, cara. Elinho ou Tony? Eu acho que Tony. Eu vou de Dixon, Pato e Elinho e Tony. Você falou 4? Não, mas os dois em terceiro. Isso é o resultado? Eu achei que Não, era os três que podem, os três que podem. Três tá. que podem, Elinho Eu- e Tony, Pato e Dixon. Eu acho que o Dixon vai querer voltar com absolutamente tudo, Vai. principalmente depois do ano passado, onde ele dominou a corrida inteira e acabou cometendo um erro na última parada de box dele. Ele foi a última ou penúltima? Foi a última, Foi a última, né? é. Então, ele entrou um pouco rápido demais, daí tomou aquele cartãozinho vermelho, teve que fazer o drive-thru e acabou perdendo a corrida. Eu acho Eu esqueci do Rosenquist, mas vai lá. Rosenquist muito bem de McLaren ali também, mas eu acho Não. Sato, Dixon e Tony. Bom, o Sato já ganhou 2 vezes. Dixon e Tony. São os Beleza. 3 que eu acho. Você pode opinar também aqui nos nossos comentários, no nosso chat. Deixem like no vídeo. E semana que vem a gente volta com mais Pelas Pistas, sempre às 21 horas no YouTube, nas plataformas de áudio. Porque aqui, certo, Nelsinho, certo, Christian, é o podcast mais veloz da internet brasileira. Valeu, pessoal!